Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Existe uma grande luta entre Deus e Satanás para salvar mais almas? Ora, se existe, então Deus parece estar a perder terrivelmente. Realmente, estará Satanás ganhando mais almas neste mundo? Satanás causou Adão e Eva caírem no pecado e depois Deus foi apanhado de surpresa, foi surpreendido. E se Deus foi surpreendido, então ele está em estado de emergência, tentando salvar quantas almas mais possível agora. Queridos irmãos, e nós precisamos de nos esforçar e pregar o Evangelho para ajudarmos a Deus a salvar mais almas agora? A realidade, irmãos, é que não existe tal guerra, tal luta. Deus não foi apanhado de surpresa por Satanás. Deus sabia de antemão que, mais cedo ou mais tarde, o Adão e a Eva iam pecar. Queridos irmãos, nós, como membros da Igreja, e a Igreja, não temos uma missão de salvar mais almas agora. Essa é a responsabilidade de Jesus Cristo. E nós o ajudaremos e o ajudamos quando Ele nos dá a instrução para fazer isso. Mas essa não é a missão agora, como vamos ver. Então, porque parece que Satanás está vencendo. Sim, porque o mundo todo está a seguir o caminho de Satanás. Será que Deus está a baixar os padrões necessários para ganhar, assim, mais almas? Então, qual é a missão da Igreja nesta era? E qual é a nossa missão pessoal? Para evangelizar e salvar o mundo agora? Este sermão, irmãos, vai responder a estas perguntas da sua própria Bíblia. Lemos então, para iniciar, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se institulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, sem Cristo, não têm esperança e não têm Deus no mundo. É o que diz aqui. Então, milhões de pessoas na China, no Oriente Médio, na Ásia, por exemplo, em países como na Coreia do Norte e, bem possível, no nosso país, não têm esperança e não têm Deus, porque não estão em Cristo. É justo, então, Deus condenar essas pessoas simplesmente porque não ouviram o nome de Jesus Cristo?
Então, é só necessário ouvir e crer em Cristo e pronto, está salvo. Ora, se Deus está perdendo esta batalha com Satanás, então explica. Isso explica. Se esse é o entendimento. Talvez não direto, mas implícito. Se esse é o entendimento. Isso então é a explicação. Porque os evangélicos sentem uma grande responsabilidade de pregar Jesus. E pronto. Mais almas estão salvas. Queridos irmãos, vejamos aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Qual é o desejo de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 4. Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? É que toda a humanidade seja salva e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus não deseja que todos sejam salvos? Sim. Então basta aceitarem o nome de Jesus Cristo? Queridos irmãos, vamos continuar a ler em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ora, vimos que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso vemos que temos que nos arrepender. Deus quer que todos se venham a arrepender. Foi o que lemos também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Onde lemos: deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos se arrependam, quer que todos tenham o conhecimento da verdade. Mas sabemos que nem todos se arrependerão. Porquê? Porque vai haver um lago de fogo, uma segunda morte. Vejam aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida eterna, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E no 21, capítulo 21, versículo 8, quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros ou pornos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso, Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos venham conhecer a verdade. Deus quer que todos se arrependam, mas sabe que nem todos vão arrepender-se. Ora, muitos pensam que desde quando Cristo veio pela primeira vinda, agora é a nossa altura de ser salvos. Por isso, temos que ser salvos antes que Cristo volte. Senão, estamos perdidos. Isto, talvez não diretamente, mas implicitamente,
é o que é aceitado como o entendimento dos evangélicos. Por causa disso, muitos creem, sinceramente, com coração sincero, não há dúvida nenhuma, que têm que evangelizar agora. E têm que fazer tudo quanto possível para aceitarem a Cristo e para mais almas serem salvas. E por isso entendem que a salvação está aberta agora para todo o mundo, desde que nós, como os evangélicos, possamos pregar a eles, ou que eles ouçam, e depois, se aceitam ou não, o ponto final é o entendimento de muitas pessoas. E depois precisam dizer, olha, você precisa se juntar a uma igreja. Junte-se a uma igreja. Sim, qualquer igreja. Mas junte-se a uma igreja. Aceite Cristo. E depois pensa, bem, vou formar uma igreja aqui. Vou ser o pastor, vou formar uma igreja e venham para aqui. E estejam salvos. E depois a pessoa diz, bem, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Queridos irmãos, aqui está uma pergunta vitalícia, crítica. Está todo mundo realmente sendo salvo agora? Tendo esta oportunidade de salvação agora? Ou, noutras palavras, estão a ter a qualquer momento a oportunidade de serem salvos desde que eles queiram. Ou será que Deus deliberadamente cegou as pessoas hoje para que não sejam salvos agora? Como pode ser isso? Vejamos Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Começar no versículo 2 até ao versículo 4. Deuteronômio 29. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Acho que para muitas pessoas isto é algo que se torna assim um bocado chocante. Como pode ser? Mas o que diz aqui é que Deus, Deus não abriu os olhos, não abriu as mentes para entenderem. E não diz que foi Satanás, diz que foi Deus. Diz que Deus cegou Israel, pôs um véu sobre eles para não verem, deu-lhes um coração endurecido, um endurecimento, para não verem, para não entenderem, para não compreenderem. Como pode ser isso? Vejamos em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Vamos começar a ler. Vamos ler simplesmente. Você pode ler a secção inteira, mas vejamos aqui em Isaías 28, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra,
Regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Para quê? Em outras palavras, a palavra do Senhor, a Bíblia, é um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Porquê? Porque as pessoas precisam de apanhar um bocadinho daqui, um bocadinho acolá para entender a coisa toda. Mas aqui está o ponto. Para que vão e caiam para trás. E que se quebrantem. E se enlacem. E sejam presos. A palavra do Senhor é como está em código. Está um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Para alguns entenderem, como diz nos versículos antes, mas para outros não entenderem e caírem. Vejam o que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Os discípulos perguntaram a Jesus Cristo porque é que falava às pessoas em parábolas. Mateus 13. Versículo 13 a 15. Eles perguntaram e ele respondeu: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Ora, vimos que o desejo de Deus é que todo o mundo seja salvo. Vimos que o desejo de Deus é que todos venham a conhecer a verdade. Vimos que o desejo de Deus é que todos se arrependam. Então, por que esta aparente contradição? Por quê? Continuando a ler no versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Sim, que acabei de ler há pouco. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, está cego. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Queridos irmãos, aqui uma coisa que precisamos de entender. É uma coisa que precisamos de entender. Que não é assim tão simples, preto e branco, digamos assim. Temos que entender a coisa um bocadinho melhor. Como sabemos, os israelitas desobedeceram por 40 anos. E aqueles que desobedeceram não entraram na terra prometida, porque não creram, porque desobedeceram. Vejam em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Começar a ler do versículo 11. Ezequiel, capítulo 20. Vamos começar a ler do versículo 11. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Quer dizer, os ensinos de Deus, as leis de Deus, são para o nosso bem, para termos vida, para termos paz, para sermos felizes. Também lhes dei os meus sábados, os dias santos de Deus, os dias em que Deus disse: este dia é o dia para nós nos reunirmos e estarmos aqui a conviver numa Assembleia Santa, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas, como sabem, eles não obedeceram. Porquê? Bem, você pode dizer, porque têm livre-arbítrio. Sim, têm livre-arbítrio. Sim, porque tinham, e nós temos, uma mente carnal. Oh, que é isso? Uma mente carnal? Agora continuamos a ler um bocadinho mais adiante, no versículo 24. Diz assim: porque não executaram meus juízos. Sim, Deus deu-lhes
a lei. Deu-lhes a oportunidade de escolherem os juízos de Deus. Mas eles voluntariamente foram contra isso, como o Adão e a Eva foram e desobedeceram a Deus também. A mesma coisa. A mesma coisa que o mundo hoje em dia faz. Não queremos, as pessoas não querem obedecer a Deus. Porque diz assim, não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados. Oh, irmãos, estão a profanar os sábados hoje? Oh, não, o sábado não é para o brasileiro. É para todos os homens, mas não é para o brasileiro? Oh, é muito difícil guardar o sábado. Você acha que Deus não sabe? Talvez você tenha que dizer a ele que ele talvez não tenha reparado nisso, não? Profanaram os meus sábados e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Que ídolos é que as pessoas têm hoje em dia? Ora, um dos grandes ídolos são eles próprios. São as suas ideias próprias. Continuando então a ler no versículo 25. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos. Isto é, deu a eles a oportunidade, a possibilidade de seguirem caminhos errados. Que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Isto é, juízos que não são saudáveis. E permiti que eles se contaminassem com os seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre para horrorizá-los. A fim de quê? A fim de que soubessem que eu sou o Senhor. As pessoas têm a oportunidade de fazer coisas erradas. Têm a oportunidade de ver que o caminho errado não dá bem, só vai causar problemas. Porquê? Para virem a saber que, olha, eu devia ter ouvido o que Deus disse, porque ele estava certo. É por essa razão. Para que soubessem que eu sou o Senhor. Queridos irmãos, eu fiz uma busca na minha Bíblia acerca de sabereis, ou saberá, ou saberão que eu sou o Senhor. E vi talvez mais de 70 vezes, se não estou errado, foi 73 vezes. Deus está a dizer que quer que nós venhamos a saber e saber que sabemos que Deus é o Senhor. E por isso, estamos aqui a ver é que Deus quer que o mundo, de facto, venha a conhecer que Deus é Deus. E por isso, às vezes, tem que bater com a cabeça dura na parede e bater, e bater, e bater, e bater, até verem que não dá certo. O caminho certo é o caminho de Deus. Não é o meu caminho. Não é a minha maneira de fazer as coisas. Porquê? Porque somos duros, temos cabeça dura. Ou, em outras palavras, somos cegos à verdade de Deus. Então, as pessoas que, no passado, que estavam cegos e que morreram, estão perdidos para sempre? Não, porque há uma ressurreição. O plano de Deus tem outras faces que o mundo não entende. Mas para aqueles de nós que observamos os dias santos de Deus, as festas santas anuais, entendemos então o plano de salvação. Como eu disse, irmão, há pouco, o problema é que as pessoas têm uma mente carnal. Uma mente que está inclinada às coisas da carne,
Vejam comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Diz assim: por isso, o pendor da carne, isto é, esta mente carnal, esta inclinação da carne, a maneira que a nossa mente funciona, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Nem pode estar. A carne mental nem pode estar sujeita a Deus. Vejam em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, como espanhóis, como portugueses, como brasileiros, como angolanos, seja quem sejamos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Nem um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Porquê? Porque a nossa mente carnal nos conduz, nos inclina para o caminho contra a lei de Deus, como vimos em Romanos 8, versículo 7. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Nem um sequer. A garganta deles é sepulcro, aberto, como língua. Urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. E depois continua. Não há nem um sequer. Todos, tanto judeus como gentios, seguiram este caminho errado. Depois lê-se aí no versículo 18, que diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E por isso as pessoas têm que seguir este caminho até um certo ponto, até chegarem ao ponto que vão realizar que não dá certo. Que não dá certo. E então depois, voluntariamente, vão querer arrepender-se. Voluntariamente vão querer arrepender-se. Sim, há uma guerra, irmãos, mas é uma guerra interna. É uma guerra interna entre o que eu quero fazer e o que Deus diz para eu fazer. Eu tenho que lutar internamente. Particularmente, se você tem o Espírito de Deus, vai ter esta, ou se o Espírito de Deus está a trabalhar consigo, vai ter esta, digamos assim, sentimento a afetar a sua consciência, a dizer, isto não está certo. Mas continuamos a fazer o errado. Continuamos a fazer o errado. E temos que nos arrepender. Veja aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Sim, existe uma guerra, mas é dentro de nós, a nossa carne, a nossa mente carnal, contra o Espírito de Deus, que é que está a tocar na nossa consciência e está a dizer, olha, não faças isso. E Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Porquê? Para que nós não façamos o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos, existe esta guerra. Existe esta guerra. E esta guerra é a nossa cobiça interna que nos está a afetar. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sim, somos tentados pela nossa própria cobiça. Sim, somos afetados pelo
pelo mundo, por Satanás e por outras influências, mas a culpa principal somos nós. Não podemos dizer, olha, foi Satanás que fez com que eu faça. Não, é a minha decisão própria. Você tem livre arbítrio. E você, por isso, tem que executar domínio próprio. É a nossa cobiça dentro de nós que nos atrai e nos seduz. Então essa cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A nossa mente é inimizade contra Deus. Queridos irmãos, até nós chegarmos a um ponto que dizemos, estou farto dos resultados deste caminho que eu estou a seguir, que é o caminho do mundão, não quero mais estes resultados. E então depois vamos ter que realmente nos arrepender. Queridos irmãos, Deus nos cega pela nossa própria carne mental. Por quê? Para nos destruir? Não. Está claro que não. Mas para que nós cheguemos a um ponto que nos arrependamos. E arrepender de quê? É dos meus pecados do passado? Sim, mas é mais. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Ora, vejam aqui em Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, versículo 32. Romanos 11, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Deus a todos encerrou nesta cegueira, neste coração duro, nesta desobediência. Por quê? A fim de usar de misericórdia para com todos. A fim de usar misericórdia para com todos. Queridos irmãos, os israelitas que morreram no deserto por 40 anos, que não alcançaram a terra prometida, não estão perdidos. Vão ressuscitar e vão ter que se arrepender. A hora deles, da salvação deles, ainda virá. Ainda está por vir. A humanidade, queridos irmãos, nós, a humanidade, queremos fazer o que nós achamos que é certo. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Você vê isso nas manchetes, vê isso as pessoas. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Ninguém vai dizer que não posso fazer. É a minha decisão. Não é? Mas Deus, em seu amor e sua sabedoria, cegou, endureceu a humanidade pela natureza deles, pela mente carnal. E assim as pessoas, digamos assim, involuntariamente pecam mais e mais. Porque estão cegas. E assim vão aprender esta lição dura de que precisam de acreditar em Deus. E quando aprenderem e quando se arrependerem, então Deus pode dar a eles misericórdia, porque eles desobedeceram, digamos assim, entre aspas, involuntariamente, porque estavam cegos. A lição que temos a aprender, queridos irmãos, é que os nossos costumes e as nossas práticas estão ou são erradas. Ou, noutras palavras, nós pensamos que sabemos ou que temos as soluções. Olha, eu sei exatamente como se deve fazer. Cuidado, irmãos, para não sermos soberbos.
Cuidado, irmãos, para não sermos soberbos. Temos que sempre ser humildes. E segundo, para aprendermos que só quando vivermos de acordo com os mandamentos de Deus é que teremos a verdadeira felicidade e paz. Por isso, a lição que temos que aprender é, primeiro, que os nossos caminhos estão errados e que o único caminho que merece seguir é o caminho de Deus. E para isso ficar bem registado na nossa vida, temos que passar por provações e por dificuldades e aprender da maneira dura. Queridos irmãos, vem uma semelhança entre isso e as duas árvores perante o Adão e a Eva? Como eu disse, temos que aprender que os nossos costumes, as nossas práticas estão erradas e a única correta é o caminho de Deus. Isso é exatamente que as duas árvores. A árvore da vida, o caminho de Deus está certo, e a árvore de que eu vou decidir por mim mesmo o que é bom e o que é errado, o conhecimento do bem e do mal, esse caminho é o caminho da morte. Queridos irmãos, todos nós, não foi só o Adão e a Eva, todos nós, você e eu, temos duas árvores à frente de nós. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu penso que eu sei melhor e a minha maneira é melhor. Essa é a árvore da morte. E a nossa natureza, a nossa mente carnal, de maneira natural, pela nossa maneira natural, a nossa natureza, a nossa mente carnal, a nossa inclinação da carne, nos leva a seguir a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso, o arrependimento, irmãos, não é só do que fizemos, sim, temos que arrepender do que fizemos, mas é arrepender do que somos. Do que somos. Somos pessoas com uma mente carnal e temos que arrepender desta mente carnal. E é difícil isto entrar cá dentro, irmãos. É difícil a gente aprender isto. Queridos irmãos, pondo isto de outra maneira, criar o caráter de Deus em nós leva tempo. Criar o caráter de Deus em nós leva tempo. Vejam em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. E vejamos qual é o golo de Deus, a meta que Deus quer de nós. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Porque eles disseram a Deus, sim, nós vamos fazer o que tu dizes para nós fazer. Então Deus disse a eles, quem dera que eles tivessem tal coração, quem dera. Deus, como eu desejo que assim fosse, que me temessem e guardassem em todo o tempo, a toda a hora, todos os meus mandamentos. Porquê? Porquê? Porque estão a seguir o que eu disse e por isso sou importante? Não! Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Porque o caminho de Deus, as leis de Deus, os sábados de Deus são para o nosso bem. São para o nosso bem. Os dias santos de Deus são para o nosso bem. E para o bem dos nossos filhos. E esse é o golo de Deus. Para ensinar a nós que o caminho dele é certo, como ele disse, para que conheçam
para que venham a conhecer ou para que saibas que o Senhor é o Senhor. E por isso leva tempo. Leva tempo. Mas deixe-me dizer a vocês um segredo. Sim, Deus tem todo o tempo do lado dele. Deus tem todo o tempo do lado dele. E ele decidiu dar um certo número de milhares de anos, vendo pelo passado, agora chegamos à conclusão que possivelmente foi 6.000 anos, e depois vai haver um milénio, um total de 7.000 anos neste plano de salvação, que é uma metáfora da semana de dias, de 7 dias, em que o 7º dia é o sábado, o dia de descanso. E o milénio será um milénio, 1.000 anos de descanso. Mas o que eu estou a dizer é que Deus tem o seu tempo todo. E Ele está-nos a dar uma lição. E Ele nos deu muitos anos. Muitos anos. Ele deu à humanidade muitas centenas de anos, muitos milhares de anos, como vemos. E Ele só vai intervir quando uma grande parte da humanidade aprender esta lição. Lição dura. A humanidade hoje em dia pensa que vão resolver todos os problemas. Temos problemas no Brasil. Olha, então temos que fazer umas demonstrações, tirar estes líderes daqui, dizer que são corruptos, e sim, são corruptos, e então vamos votar para outro líder. Deixe-me dizer a vocês uma surpresazinha. O outro líder vai ser igualmente corrupto. Queridos irmãos, nenhum outro homem ou nenhuma outra mulher que venha governar vai resolver os nossos problemas nos nossos países. Sim, talvez faça certas coisas certas e vocês queiram que seja esse em vez do outro, que os outros não vão fazer coisas piores. Mas o ponto é que não resolvem os problemas. Aquilo que temos então hoje em dia. Olha, então vamos ter eleições. Vamos fazer eleições. E vamos selecionar um presidente novo. Ou vários deputados na Câmara, ou seja o que for. Deus permitiu várias formas de governo. Sim, permitiu. Vemos em Israel que havia juízes. Vemos em Israel que houve reis. Vemos em várias nações que houve ditadores. Vemos que existem democracias. E seja lá que mais. Mas a realidade é que nenhuma delas traz paz e felicidade à nação e ao mundo. Nenhuma. Até mesmo quando Cristo veio, ele não parou esta cegueira do povo. Veja aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, que digamos assim é paralelo a Mateus 13, que lemos há pouco. Mas vejamos Marcos 4, capítulo 11 e 12, diz assim: E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Estão a entender o que Jesus Cristo disse? Disse que o mistério do reino não é revelado a eles. Porquê? Para não verem, para não perceberem, para não ouvir, não entender, para não se converterem,
para não se converterem e para não serem perdoados. Por que é que Jesus Cristo não parou com esta cegueira? Porquê? Estão palavras muito fortes. Muito fortes. A razão simplesmente é esta, irmãos, que o homem não reconhece a sua incapacidade de se governar. O homem não reconhece a sua própria inabilidade ou incapacidade de se governar. Até mesmo a nós próprios. Porque não temos domínio próprio. Quanto mais governar outros e governar o mundo. Se não sabemos governar a nós próprios, quanto mais podemos governar a outros? Queridos irmãos, aqui estamos a falar do que temos que nos arrepender. Arrepender do que somos. Sim, Deus deseja que aprendamos a fazer coisas, a ter iniciativas, a criar, a ter vários talentos e habilitações e coisas assim. Mas Ele também quer que nós reconheçamos que é Ele a quem nós temos que voltar. É a Ele que nós temos que ir com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E temos que ouvir as instruções dele de acordo com as leis dele para o nosso bem. Para o nosso bem. E temos que aceitar que Deus é o verdadeiro governante do mundo. E temos que aceitar que precisamos do Espírito de Deus. Porque sozinhos não podemos fazer nada. Nada. Vocês sabem a história de Jó. Jó teve que aprender essa lição. Vejam em Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. Perdão, capítulo 32. Versículo 1. Diz assim: cessaram aqueles 3 homens responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Jó tinha autojustiça. Era justo nos seus próprios olhos. Vejam no capítulo 27, versículo 3 a 6. No capítulo 27, 3 a 6, diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida, diz Jó, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Autojustiça. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Eu sou justo, eu sou perfeito. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Queridos irmãos, como lemos há pouco em Romanos 3, 23, lemos: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Só Deus é completamente justo. E Jó teve que aprender essa lição. Teve que bater com a cabeça na parede dura para aprender essa lição. E depois lemos em Jó 42, versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu que ele não era justo. E se arrependeu. Se arrependeu do que ele era. Não estou a falar do que ele fez. Do que ele era. E assim se tornou humilde e se arrependeu do que era.
Queridos irmãos, todos nós temos que chegar a um ponto de aceitar Deus como nosso governante. Aceitar a árvore da vida. A árvore da vida é que Deus sabe melhor o que é o bom e o que é mau e nós temos que acreditar nele. Deus nos criou como homens, com capacidades muito superiores a outros seres. Capacidades de raciocinar e de fazer coisas. Sim, capacidades superiores a leões, a tigres, a elefantes, a cães, a cadelas, a gatos, sei lá o que for. Mas estas capacidades que Deus nos deu também são um impedimento. Porquê? Porque quando a nossa vontade, a nossa maneira de ver é contra a vontade de Deus. Aí está o problema. Vocês sabem a oração do Pai Nosso? A sua vontade seja feita na terra como no céu. Você, sinceramente, deseja a sua vontade ou a vontade do Pai? Queridos irmãos, quando nós, por causa da nossa cegueira espiritual, fazemos o que é a nossa vontade, e quando nós, depois de finalmente batermos a cabeça na parede, na rocha, e finalmente realizarmos os maus resultados desse nosso caminho, então estamos prontos para matar, para deitar fora o velho eu. Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, vou só ler a primeira parte aqui de Romanos 6, versículo 4. Que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Entendemos isso? Oh, sim, somos postos debaixo d'água. Irmãos, somos sepultados. O velho eu é sepultado. A minha vontade é sepultada. Foi? Foi? Ou ainda quero fazer o que me apetece? Que é contra a vontade de Deus. Vejam Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estamos prontos a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo? Romanos 1, versículo 28. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de maus, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam que os que assim procedem. Queridos irmãos, a humanidade não chegou a este ponto de aceitar Deus e seu Filho Jesus Cristo como nosso governante mundial. Oh, eu aceito Cristo. Aceitam? Não. Isso é só palavras, não é prática. Queridos irmãos, como lemos em Romanos 11, 32, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência
para com todos usar de misericórdia. Todo mundo está cego, endurecido hoje em dia. Vejam em Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos 11, versículo 5. Diz assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição de graça. Sim, existem alguns que Deus selecionou, que Deus escolheu, que Deus chamou pela sua graça. Agora, os outros receberão mais tarde. Os outros receberão mais tarde. Veja aqui no versículo 7. Que diremos, pois, o que Israel busca não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Sim, aqueles que Deus chamou e selecionou agora estão a alcançar. E os outros foram endurecidos. Como diz no versículo 8, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Queridos irmãos, poucos recebem agora a salvação. Poucos recebem agora a salvação. A maioria estão cegos. Então Deus é injusto? Não. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas são muito poucos os que são chamados. Ora, se Deus pôs a cegueira, é Deus que tem que tirar a cegueira. Se Deus pôs a cegueira, é Deus que tem que tirar a cegueira. E por isso lemos em João capítulo 6, 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim. Isso é Jesus Cristo a dizer. Ninguém pode ser um cristão se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Para serem chamados, têm que ser chamados pelo Pai. O Pai pôs o véu, o Pai tira o véu. Deus pôs a cegueira, Deus tirará a cegueira. Alguns tira agora, muito poucos, e outros vai tirar mais tarde. Isto, queridos irmãos, o mundo não entende. Isto é o grande equívoco da evangelização deste mundo. Ora, irmãos, eu não estou a dizer isto, irmãos, porque não estou a dizer que estas pessoas não são sinceras. Não estou a dizer que estes evangelistas não sejam sinceros. Não. Mas isso é uma chave importante para entendermos a missão da Igreja e a nossa missão individual e particular e pessoal de evangelização. Porque o que se passa no mundo é que as pessoas estão pegadas a esta ideia que têm que salvar mais almas agora. Mas se Deus as cegou, como é que você vai vencer isso? Todo mundo, todas as nações,
Todas as raças não entendem esta cegueira. E não entendem porque estão cegos. Não veem. Até os próprios pregadores e ministros e pastores estão cegos. Veja em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, entre a igreja de Deus, vai haver falsos mestres, falsos pastores, mesmo nas igrejas cristãs, os quais introduzirão dissimulações, dissimuladamente, isto é, sem as pessoas repararem, umas coisinhas muito sutis, mas vão desviando devagarinho da verdade, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como sabemos, Cristo virá como um ladrão, repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas. Queridos irmãos, muitos cristãos vão seguir as práticas destes pastores. Queridos irmãos, muitos, quer dizer muitos. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. E assim estão enganando a outros. Queridos irmãos, este engano é tão profundo, é tão profundo, é tão profundo que as pessoas não estão a entender. Vejam em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Queridos irmãos, o cristianismo, com a sua evangelização, estão a seguir uma porta que é larga, um caminho que é espaçoso, que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Isto é uma Babilônia, queridos irmãos, uma Babilônia de ensino falso. Esta Babilônia é muito, muito grande. Este mundo cristão está numa Babilônia, num ensino, em grandes práticas pagãs, e que estão a chamá-las como se fossem cristãs, mas são pagãs. Veja Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Versículo 2. Diz assim, acerca da grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. O vinho da sua devassidão. Isto é, as doutrinas falsas, as doutrinas pagãs. Isto é o que as pessoas fazem. Doutrinas pagãs. Vejamos então no versículo 5 e 6. Na sua fronte acha-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Queridos irmãos, esta igreja falsa é a mãe de muitas outras igrejas que protestaram contra ela e por isso vieram ser conhecidas como protestantes.
Essa é a mãe das meretrizes. Quer dizer que as outras igrejas também são prostitutas. Então havia mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me como um grande espanto. Estão completamente embriagados com doutrinas falsas, com doutrinas pagãs. A mãe das igrejas protestantes que saíram dela vão voltar para ela, e isto é o que chamam ecumenismo. Isto está a acontecer. E vejam Apocalipse 18, versículo 4, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Saiam disso. Fujam dessas igrejas cristãs falsas. Por quê? Porque muitos pensam que estão a seguir Cristo, mas estão completamente iludidos por Satanás. Queridos irmãos, a realidade é que o mundo, a humanidade, nunca aceitará Deus como seu governante. A humanidade tem que chegar a um ponto de quase completa destruição e que, se Deus não intervisse à última hora, ao último minuto, ninguém sobreviveria. É o que lemos em Mateus 24, 21 a 22. Mateus 24, 21 a 22. Porque, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Irmãos, vão tentar, praticamente, destruir o mundo. E não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Isto é, seria o fim do mundo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos irmãos, será um extremo que nunca vai acontecer de novo. Será terrível. Esse será o fim do tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios só parará com o retorno de Jesus Cristo. Queridos irmãos, e o mundo continuará a estar cego até o mundo religioso cristão. Sim, o mundo religioso cristão, parte destes grupos de meretrizes, da mãe das meretrizes, vão adorar o próprio anticristo, pensando que é Cristo. Vai ser um enorme engano mundial. Um enorme engano mundial. E por isso lê-se aqui em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Versículo 13 a 14. Então vi sair da boca do dragão, isto é de Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vão estas igrejas, estes falsos cristãos, vão convencer o mundo para lutarem contra Cristo. Nesta, como diz aqui, nesta peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós, como amigo inoportuno, temos que continuamente buscar a Deus. Diz assim, bate continuamente, bate à porta, pede e abrir-se-á. Pede, continuamente. Temos que estar perto de Deus, irmãos, porque senão vamos ser enganados também.
Queridos irmãos, o caminho que conduz à salvação é apertado, como lemos em Mateus 7, versículo 14. Diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Serão muito poucos os que receberão salvação nesta era. Estamos a entender isso? Serão muito poucos. Queridos irmãos, isto é muito sério. Isto é muito sério. Como Paulo disse a Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, vamos julgar o mundo. Queridos irmãos, vamos reinar com Cristo e vamos julgar o mundo. Por isso, a nossa responsabilidade agora é de nos treinarmos, é de estarmos preparados, é de aprendermos a ser uma luz ao mundo, como um luzeiro, como um candelabro. Como diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, temos de estar preparados para responder com mansidão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Santificai a Cristo como Senhor em vossa vocação, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se nós somos um bom exemplo, as pessoas vão notar. Vão notar o nosso bom exemplo e vão fazer perguntas. E nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Queridos irmãos, nós temos que aprender a responder às perguntas de uma maneira correta, com mansidão, com humildade e com temor a Deus. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19. Precisamos estar reconciliados com Deus. Precisamos de fazer paz com todos. Precisamos de ensinar, sem puxar. A palavra de reconciliação não quer dizer que vamos reconciliar o mundo. Isso é a responsabilidade de Cristo. A missão da igreja não é de converter o mundo. A missão da igreja, como lemos em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Por quê? Para quê? Para salvar mais almas? Não é isso que diz aqui. Diz assim, será pregado este evangelho do mundo, do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O golo, a meta, o objetivo da nossa pregação, da palavra de reconciliação, é para testemunhar ao mundo que Cristo virá, que vai estabelecer o reino de Deus e que vamos ser reconciliados com o Pai. Para termos esta esperança. E quando Jesus Cristo vier, Ele vai tirar esta cegueira e vai trazer paz ao mundo. Então Ele vai ensinar ao mundo todo. Ele vai converter o mundo todo ao seu caminho. Essa é a única esperança que temos para o mundo. Então, nessa altura, as pessoas conhecerão e saberão que Deus é o Senhor. Vejam em Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25. Versículo 6 a 8. Diz assim, o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Quer dizer, uma beleza física de prosperidade, num mundo maravilhoso, no mundo da manhã, no milénio. E diz assim, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está
está posto sobre todas as nações. Quer dizer, esta cegueira vai ser tirada quando? Quando Jesus Cristo vier e estabelecer o reino milenial. Quando o reino milenial for estabelecido, este véu, esta cegueira, vai ser tirada. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. Diz assim: e o povo que andava em trevas, isto é, nesta cegueira espiritual, viu grande luz. Porquê? Porque a cegueira foi removida. E os que viviam na região da sombra da morte, não tinham esperança, já tinham morrido, não têm esperança, resplandeceu-lhes a luz. A cegueira foi removida nessa ressurreição. E vão ter a oportunidade que nunca tiveram porque estavam cegos. Queridos irmãos, não é um estigma ou uma desgraça para os seus entes queridos ou outras pessoas que estejam entre aqueles que estão cegos agora. O plano de Deus exige a remoção da cegueira de apenas alguns agora. Isto é parte do plano de salvação de Deus. É a sua responsabilidade. E por isso é que se chama as primícias. Todo Israel vai ser salvo nesse período. Vejam em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 25 a 27. Romanos 11, versículo 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Israel está cego, em parte. Sim, alguns não estão cegos, mas a maioria estão cegos. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, que é Jesus Cristo, e ele apartará de Jacó as impiedades. E esta será a aliança que ele vai estabelecer quando tirar os pecados e escrever as leis de Deus no coração e nas mentes das pessoas, que é a nova aliança, no reino milenial. No reino milenial. Então, todo Israel será salvo. Mas não só todo Israel, todos os gentios. Porque no versículo 11 do mesmo capítulo, no versículo 11, diz assim: veio salvação aos gentios. Também. Queridos irmãos, o mundo não entende que Deus tem um sábio e grande mistério. E esse grande mistério é o seu plano de salvação da humanidade. Deus não está a perder a luta com Satanás. Veja aqui em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim: nós fostes resgatados, desde no versículo 18, pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O Deus e Jesus Cristo sabiam que tinha que morrer antes da fundação do mundo. Porquê? Porque sabia que Adão e a Eva mais cedo ou mais tarde iam pecar. Sabiam que todos iam pecar. Sabia que todos, porquê? Porque nos deu esta cegueira. Porquê? Para aprendermos uma lição dura. E por isso, não há uma luta com Satanás a ver se podemos salvar mais almas. Deus não foi surpreendido quando Adão e a Eva pecaram. Tudo estava planejado. Deus está criando do homem mortal uma família espiritual, a sua própria família, e a sua família constituirá o reino de Deus, que viverá e administrará de acordo com as suas leis de amor, que estarão escritas nos nossos corações e nas nossas mentes. Sim, irmãos, a humanidade está cega temporariamente, mas mesmo os mortos ressuscitarão
e aprenderão a verdade de Deus. Todos à sua ordem e ao seu tempo. Deus salvará todos os que virão a crer nele, pois ele quer que todos se arrependam e sejam seus filhos no seu reino. Graças a Deus pela sua sabedoria e misericórdia.